O assunto de hoje é proloterapia, a sétima live dessa sequência que é o Regenerar, e basicamente vamos conversar sobre o que ela é e o que ela significa e como pode ajudar você aí de casa a ter um melhor controle de dor, a ter uma qualidade de vida melhor. Para os pacientes, colegas que são ortopedistas, também pode ser uma ferramenta muito importante de tratamento. Se você não me conhece, sou o Dr. Kumandala, sou médico ortopedista, sou cirurgião de quadril e nos últimos anos, mais ou menos uns 4 anos, eu venho estudando formas de tratamento para ajudar pessoas que precisam operar, mas não conseguem por algum motivo clínico, ou pessoas que não querem ou não podem operar. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu me dediquei a estudar um pouco mais sobre regeneração, cicatrização de lesões, e trago esse espaço aqui para conversar com vocês sobre mais um tema importante, a proloterapia. Tenho recebido muitas perguntas no inbox sobre o que é a proloterapia, como ela pode ajudar, como ela pode ser inserida dentro dos tratamentos ortopédicos. Então, vamos começar pelo seguinte fato de que estamos vivendo cada vez mais, estamos ficando cada vez mais velhos, e envelhecer é uma das grandes dificuldades da humanidade, do mundo real, do mundo atual. E não só envelhecer, mas como nos mantermos saudáveis, nos mantermos ativos. E depois dos 35 anos, mais ou menos, é comum irmos acumulando pequenas avarias, uma dorzinha aqui, outra dorzinha acolá, e essas dores, num momento inicial, elas melhoram com anti-inflamatório, com analgésico, mas passando o tempo a dor volta e você toma outro analgésico, toma outro anti-inflamatório e passado um tempo a dor volta de novo. E já se percebeu no mundo inteiro que existe essa epidemia de dor crônica. Não existem dados brasileiros sobre quantas pessoas estão nessa situação que acabei de descrever, sentindo uma dor crônica, frequente. Assim, depois dos 35 para frente, é quase certeza que até eu e você, em algum momento, vamos ter dor em alguma articulação ou várias articulações ao mesmo tempo. Não existem dados brasileiros sobre quantas pessoas estão nessa situação, mas estima-se que nos Estados Unidos, entre 9% a 12% da população, entre 60 anos para baixo, mais ou menos, até em torno de 35, 60 anos, sofram com dor crônica, sofram com limitações de movimento e tenham uma crise de dor crônica, de dor em alguma articulação, pelo menos uma vez ao ano. Colocando isso em número de reais, dá mais ou menos uns 15 a 20 milhões de pessoas por ano sofrem com dor crônica. As projeções para 2030 apontam que pelo menos esse número poderá chegar a 63 milhões de pessoas nos Estados Unidos que sofrem com dor crônica. Então a dor crônica se torna um problema de saúde pública, não só pelo prejuízo que traz, prejuízo social que traz as pessoas que estão nessa situação, como também pelo prejuízo financeiro. São gastos com internações hospitalares, às vezes gastos com analgésicos, com anti-inflamatórios. Essas pessoas, além da dor, têm um prejuízo na qualidade de vida importante, dificuldade para praticar atividade física, dificuldade para atividade de lazer. Muitas pessoas entram em depressão, têm transtornos ansiosos, prejuízos no trabalho. Aponta-se que pelo menos nos Estados Unidos também existem bastantes dados americanos de que uma pessoa com uma dor moderada perde aproximadamente 10 a 20% da capacidade produtiva. Então, pacientes que vivem com dor têm prejuízos sim significativos na qualidade de vida, no convívio social, no convívio familiar, e esse assunto precisa ser abordado e é preciso buscar soluções que ajudem essas pessoas. E essas pessoas não são necessariamente doentes, tá? Não precisam ter doenças graves, mas uma pequena tendinopatia, uma pequena lesão pode trazer sim prejuízos significativos à vida de milhões e milhões de pessoas.
E se você está entre 30 a 60 anos, você já deve ter percebido que a cada ano que passa, o seu corpo vai perdendo uma certa capacidade de se recuperar. Um resfriado, um entorse, 10, 15 anos atrás faria muito menos estrago do que faz hoje. Então, a capacidade que nós temos de sair dessas pequenas lesões, ela vai diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo significativamente. Então, é possível que você perceba que, poxa, realmente está acontecendo, mas será que isso é normal? O que eu posso fazer? O que eu tenho feito? Faz parte do jogo? Não faz parte do jogo? Por que o nosso corpo ele vai perdendo a capacidade como um elástico, né? Como se ele esticasse e com o tempo ele não conseguisse voltar àquele estado inicial. O que acontece? Existem várias explicações para isso. Estilo de vida, dieta, prática de atividade física ou sedentarismo. E um deles, que está atrelado à proloterapia no que diz respeito às lesões ortopédicas, são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios são substâncias muito comuns, são vendidas sem receituário médico, e eles são um dos responsáveis por essa perpetuação dessas lesões, por essa diminuição da capacidade que o corpo tem de cicatrizar. Eles são uma excelente opção de tratamento para dor aguda, resolvem muitas situações de trauma, são os queridinhos dos ortopedistas. Não estou dizendo que você não deve usar anti-inflamatórios, mas eu estou fazendo a seguinte pergunta: será que eles de fato resolvem o problema? Será que eles estão ajudando o seu corpo a cicatrizar as lesões ou eles estão apenas ajudando você a sentir menos dor? Então, isso é uma pergunta que eu já me fiz muitos anos atrás e basicamente eu encontrei algumas respostas e eu gostaria de dividi-las aqui com vocês. Mas para chegar nessas respostas eu preciso levantar uma outra pergunta. O que acontece quando o seu corpo, quando o nosso corpo sofre uma lesão no sistema músculo-esquelético? O que acontece? Como é que o corpo reage? Qual é o processo que precisa iniciar para que você saia dessa situação? E esse é o pulo do gato. O que é que o corpo faz? Como ele reage? Então, suponhamos que você tenha sofrido uma lesão, uma torção de tornozelo, uma coisa simples, não precisa necessariamente ser uma torção de tornozelo, pode ser um esforço no trabalho, alguma coisa que você fez que machucou um ligamento, um tendão, um músculo, tanto faz. Como é que o seu corpo vai reagir? A primeira coisa que se instala é uma resposta inflamatória. Essa fase inflamatória ela tem uma duração em torno de 7 a 10 dias, em que o seu corpo vai reagir àquele trauma, vai reagir àquela agressão, e nessa resposta vão chegar células inflamatórias àquele local para remover o tecido danificado, liberar proteínas, fatores de crescimento, e o seu corpo vai reagir naturalmente. Eu creio em Deus e acredito que Deus não seria tão juvenil de fazer uma máquina que não teria a capacidade de se auto-renovar, de se auto-curar. Então, o nosso corpo ele é provido de sistemas de auto-reparo. Então, essas células, esse sistema, ele começa com um processo inflamatório controlado que deveria durar, em média, 7 a 10 dias. E essa fase é definida como fase inflamatória. Passados os 10 dias, se inicia uma segunda fase, que é a fase de proliferação. As células removem aquele tecido danificado e começam a produzir novas fibras de colágeno, novas pontes celulares. Ele começa a refazer todo o tecido. E essa fase pode demorar de 45 a 60 dias. Depois disso, se inicia a fase final, que é a fase de remodelação, que pode durar até 6 meses. E a lesão hipoteticamente é recuperada. O problema é que esse processo todo ele é acompanhado de dor, seja causada pela estrutura que está lesionada ou pelos tecidos ao redor daquela estrutura lesionada. Eu quero dizer que a dor ela faz parte do processo inicial de reparo. Essa dor ela é causada pela liberação de proteínas por essas células, uma delas é a mais famosa, que são as prostaglandinas. E a solução mais prática que inventamos
somos seres humanos, é nos livrarmos da dor. E como vamos nos livrar da dor? Inventamos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios atrapalham o processo de cicatrização. Esse é o problema. E, na verdade, em alguns casos, não só atrapalham, como pioram o processo de cicatrização e piora a lesão. Não estou dizendo que você não deve tomar anti-inflamatórios. Estou dizendo que é um fato que os anti-inflamatórios bloqueiam as células que deveriam fazer o reparo. Eles fazem isso através de um bloqueio de enzimas muito específicas. Uma delas é a ciclooxigenase. Veja, anti-inflamatórios são usados assim de maneira corriqueira na ortopedia. Um exemplo de anti-inflamatórios, não é uma aula de farmacologia, sei que tem muitos colegas médicos assistindo, mas também tem muitas pessoas leigas, então a ideia não é encher vocês com uma aula de fisiologia, de farmacologia, não, muito pelo contrário, é trazer informações que sejam simples. Então, vamos dar um exemplo de um anti-inflamatório que são os corticoides. Corticoides são anti-inflamatórios hormonais. Corticoides são anti-inflamatórios hormonais. O sufixo oide pressupõe que ele significa parecido, similar a algo, com a mesma aparência. E essas substâncias, elas simulam um hormônio que é o cortisol. Por isso eles são chamados de corticoides, similares ao cortisol. A diferença é que os corticoides possuem um efeito anti-inflamatório, um efeito sobre as células até 200 vezes mais potente que o cortisol. Uma vez que esse anti-inflamatório, que essa molécula, ela entra em contato com as suas células, ela bloqueia o funcionamento, ela se liga na superfície da célula e bloqueia na membrana celular e impede a resposta natural daquela célula àquele estímulo. E a resposta natural de um macrófago, que é uma célula de reparo, é produzir prostaglandinas, e essas prostaglandinas, elas causam dor. Imagina que você tem uma rebelião na rua, você tem alguma coisa na cidade, e vou fazer o paralelo como se os macrófagos fossem a polícia militar. Chega a polícia militar, vira aquele alvoroço, e nós decidimos que para aquele motim, a solução é mandar a polícia militar embora. Não é a solução. Diminui o problema por um tempo, mas na verdade o problema se amplifica, o problema aumenta na ausência dessas células inflamatórias, e esse é um dos motivos pelos quais pacientes que tomam anti-inflamatórios frequentemente, a dor melhora por um tempo e eles vão perdendo cada vez menos efeito, e a lesão, no final das contas, ela aumenta. Já está provado clinicamente que pacientes que fazem uso frequente de anti-inflamatórios, principalmente de corticoides intraarticulares, têm uma progressão maior do desgaste, têm uma perda de cartilagem maior no longo prazo, têm uma chance maior de serem submetidos a cirurgias. Então, quando você toma um anti-inflamatório para melhorar de uma dor ortopédica, você na verdade está amplificando o problema, você está aumentando o problema, você está diminuindo a capacidade que o seu corpo tem de reagir, de cicatrizar essa lesão de ligamento, de cartilagem, de menisco, tanto faz, e de tendões. Então, basicamente, era essa primeira premissa que eu queria mostrar para vocês, que são um dos efeitos, uma das possibilidades dessas dores crônicas que são perpetuadas pelos anti-inflamatórios. Antes que você pense que você se ferrou, em parte, estamos aqui justamente para buscar uma saída. E agora, o que fazer com pessoas que não podem tomar anti-inflamatório? Com pessoas que têm problemas gastrointestinais, pessoas que têm úlceras, pessoas que são diabéticas, pessoas que são hipertensas, pessoas que têm problemas renais, que não podem fazer efeito dessas substâncias. E uma das possibilidades, é o motivo dessa live, uma das possibilidades é a proloterapia, que é uma técnica de tratamento não cirúrgico, que não envolve procedimentos muito invasivos, e ela basicamente funciona para tecidos conectivos, ligamentos, tendões, bursas, cartilagem. Basicamente, todas as lesões específicas dessas estruturas podem ser tratadas
com proloterapia. Eu adicionei essa ferramenta ao meu arsenal terapêutico há alguns anos e me apaixonei por alguns motivos. Um dos motivos é não haver praticamente efeitos colaterais nenhum, não envolve serrote, martelo, parafuso, prego. Eu acho que é o futuro da ortopedia. É uma técnica que nasceu originalmente da fisiatria, uma especialidade muito conhecida nos Estados Unidos, não muito difundida no Brasil, mas é uma ferramenta que auxilia muito para lesões específicas. Digo, não é toda lesão de ligamento, de tendão, de menisco que se pode fazer um tratamento com proloterapia. Mas eu acho que ter essa ferramenta na caixa é muito útil para um ortopedista e tem sido muito útil para mim. Nos últimos 3 anos, eu intensifiquei os estudos sobre a proloterapia, sobre a regeneração de lesões, e isso me permite, como já falei para vocês, apresentar soluções para pessoas que tenham necessidade eventual de fazer um procedimento cirúrgico, mas que não tenham condição clínica de fazer, ou que tenham lesões pré-cirúrgicas e que é possível facilitar, melhorar o tratamento convencional, com fisioterapia, e fugir de anti-inflamatórios e desses efeitos colaterais. Então, a gente vai, de novo, fazer um retorno conceitual para o seguinte fato. Em tese, como já falei para vocês, o nosso corpo teria a habilidade de recuperar, de cicatrizar praticamente todos os tipos de lesões, baseado em 3 pilares principais: as células, os nutrientes e o sono. Então, regeneração é basicamente célula, nutrientes e sono. O problema é que a capacidade de regeneração ela vai depender do tipo de lesão, da localização da lesão, da extensão da lesão, da estrutura que foi lesionada e da capacidade do próprio indivíduo de se cicatrizar. Então a proloterapia ela não vem criar uma outra fórmula mágica, ela vem apenas potencializar um mecanismo que já existe, ela vem dar um empurrãozinho para o processo de cicatrização, já que de um lado você tem um anti-inflamatório que inibe o processo de cicatrização, do outro lado você tem a proloterapia que estimula o processo de cicatrização. Proloterapia é uma palavra composta, significa terapia proliferativa, significa que esse estímulo ele deve induzir ou estimular a proliferação daquele tecido, daquelas células. E quando se faz o contrapeso com os corticoides, com o anti-inflamatório, a decisão ela é praticamente intuitiva. Não há muito o que pensar, não há muito o que ficar em dúvida, pelo menos do ponto de vista que eu enxergo. Então, basicamente, na proloterapia nós vamos fazer um estímulo. Esse estímulo ele é direcionado à proliferação de novos vasos sanguíneos. Essa proliferação de novos vasos sanguíneos ela é chamada de angiogênese. Então, veja, quando você tem uma lesão num tendão, uma tendinopatia crônica, por exemplo, aquele tecido ele tem uma baixa concentração de sangue, ele tem uma baixa concentração de nutrientes, aquelas células estão trabalhando no limite do possível, como se você fosse construir uma casa e de repente começasse a faltar areia, começasse a faltar cimento, faltasse um pedreiro, faltasse outro pedreiro, faltasse um mestre de obras. Então, a sua construção ela vai mais devagar. O tempo de construção da sua obra é maior, o desgaste daqueles trabalhadores é ainda maior. Então, a proloterapia visa estimular a angiogênese, estimular o crescimento de vaso sanguíneo nesse local que está machucado. Desta forma, vai aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a disponibilidade de células e facilitar o processo de cicatrização. Muitos pacientes com tendinopatia crônica, lesões de ligamento, o anti-inflamatório ele para o processo de cicatrização ainda na fase inflamatória, ele não progride da fase inflamatória para a fase de proliferação, para a fase onde vai ser reconstruído essa estrutura danificada. É claro que existem lesões específicas em que pode ser aplicado esse tratamento, ele não funciona para todos os tipos de lesões. Então o médico que vai fazer uso dessa ferramenta de tratamento precisa saber escolher
quais casos especificamente vão ser beneficiados por essa forma de tratamento. Então, como que é feita a proloterapia, como que é feito esse tratamento? E nesse tratamento ele faz efeito local, são feitas aplicações locais ao redor da estrutura danificada. Essas aplicações são feitas guiadas por ultrassom, não há necessidade de cortes, não há necessidade de anestesia geral, é feito com anestesia local e é um procedimento muito similar a um procedimento já conhecido de muita gente, que são as infiltrações. Então, eu tive algumas perguntas que vocês mandaram para mim. Tá, doutor, proloterapia é infiltração? Não, não é. Não é pelo seguinte motivo. O que define o nome de uma técnica é o produto que é usado ou a finalidade. Exemplo, se você for fazer um botox num tendão, num músculo, você usa uma substância que chama toxina botulínica. Se injeta aquela substância naquele local. Teoricamente, isto é uma infiltração. Mas nós conhecemos como botox, porque a substância utilizada não é um anti-inflamatório. O termo infiltração, ele é usado quando o ortopedista ele vai aplicar dentro ou ao redor de uma articulação uma substância com efeito anti-inflamatório, com a intenção de melhorar única e especificamente a dor. Se você usar, por exemplo, um ácido hialurônico, o termo correto para esta forma de tratamento é viscosupplementação, se você fizer isso dentro da articulação. Se você fizer no rosto, é a mesma substância e chama harmonização facial. Então, esse princípio, esse conceito precisa estar muito bem estabelecido. Na proloterapia não são utilizadas substâncias cujo efeito, cuja finalidade é diminuir a inflamação, muito pelo contrário, a finalidade é conduzir a inflamação, guiá-la no sentido de que aquela lesão tenha chances maiores de cicatrizar. E quais seriam as vantagens, né, de fazer uma proloterapia? O que você ganha fazendo uma proloterapia? O que eu vejo de vantagem que os pacientes têm com essa ferramenta de tratamento? Primeiro, você economiza tempo. É possível reduzir a dor em 50%. Das primeiras fases da proloterapia existem protocolos de 2, 3, 4 sessões, dependendo da gravidade da lesão, e a intenção é reduzir pelo menos 50% da dor na primeira sessão. Então eu via muitos pacientes que eu mandava, por exemplo, para fazer fisioterapia, eles perdiam muitas sessões fazendo analgesia. Quando se usa a prolo, quando se usa esse tratamento direcionado, se ganha tempo, se melhora da dor muito mais rápido, se tem mais conforto fazendo as sessões de fisioterapia subsequentes, sessões de quiropraxia, de manipulação, yoga, tanto faz. E a vantagem é que é possível controlar o sintoma de dor, que é o que incomoda você, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficaz. De uma forma muito mais duradoura também, isso é uma vantagem que eu vejo, e sem a necessidade de fazer cirurgia. Eu percebo que quando eu fazia apenas infiltrações com corticoide, já fiz muitas, o efeito de controle da dor ele é muito rápido, mas ele se perde de uma forma muito mais rápida, porque o efeito da medicação desaparece. Na proloterapia, o efeito ele aumenta com o tempo, ele se amplifica porque, de fato, o tecido ele responde na direção, no caminho da melhora, e o paciente mantém essa melhora por muito mais tempo. Uma média de 8 a 12 meses, alguns pacientes nem voltam mais a referir dor naquele local. Então, essa é uma das vantagens que eu acho que vale reforçar sobre a proloterapia. A segunda vantagem, terceira talvez, eu diria que é a possibilidade de melhorar sem fazer cirurgia. Para alguns tipos específicos de lesões, de ligamentos, de cartilagem, de tendões, é possível que você tenha uma melhora expressiva sem a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. Quando bem indicado, quando bem selecionado, quando escolher um alvo. Eu digo isso porque tem pacientes que podem melhorar 30%, 40%, 70%. A possibilidade, a capacidade de regeneração, ela é muito individual. Então você pode sim ter o mesmo tratamento com resultados variáveis. Mas eu acho que não é o tratamento em si que determina o sucesso, não é o tratamento em si.
Esse é o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês. A prolo não é a cura de todos os males da humanidade. Algumas lesões vão continuar sendo cirúrgicas porque, infelizmente, os pacientes chegam aos médicos já num estágio de lesão muito avançada. A prolo ela vem ser mais uma ferramenta muito importante se usada com sabedoria. Eu não deixei de fazer cirurgias porque aprendi a fazer prolo, mas eu aprendi que alguns pacientes que eu faria uma cirurgia melhoram com prolo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm marca-passos, que têm problemas renais, que não podem fazer cirurgia nem que quisessem. Então, a ferramenta certa para o paciente certo. Então, eu acho que a capacidade, a taxa de sucesso, ela depende mais da habilidade do profissional escolher qual ferramenta usar, qual estratégia de tratamento indicar para aquele paciente, do que a ferramenta em si, do que a forma de tratamento em si. Eu respondi um stories agora há pouco de um paciente que falou para mim: doutor, mas eu tomei, você falou na live passada que o colágeno isso, colágeno aquilo, eu tomei o colágeno e melhorei. Ótimo! Mas e se não for o colágeno? Não é o colágeno. Muito provavelmente a escolha foi assertiva. O grau de lesão que essa pessoa apresentou na cartilagem, ele é compatível com aquele estímulo, com aquela proposta de tratamento. Então eu diria que não foi o colágeno que fez a diferença, mas sim a perspicácia do médico que fez a indicação daquele tratamento. Então, é aquela história do cavalo, né? Você não consegue pegar um cavalo do sítio e colocar ele para correr. Cavalo de corrida é cavalo de corrida, cavalo de sítio é cavalo de sítio. Para quem entende de cavalo, não é tudo a mesma coisa e não há como esperar de propostas diferentes o mesmo resultado. Então eu penso que sim, a proloterapia é um tratamento que tem espaço dentro da ortopedia, se usado com sabedoria. É um tratamento minimamente invasivo, não possui cortes, não possui cicatrizes, não possui complicações maiores. As medicações, as soluções de proloterapia fazem efeito local, não há uma absorção sistêmica, então a probabilidade de você ter um efeito colateral sistêmico é muito menor. Isso é uma vantagem para usar, por exemplo, para pacientes que têm diabetes, pressão alta, colesterol, porque o efeito da medicação ele fica restrito àquele local em que foi aplicado, e a segurança do procedimento, a segurança do paciente também é algo que não é ignorada nesse tratamento, muito pelo contrário, é um dos principais motivos de fazer essa abordagem terapêutica. As aplicações de proloterapia são feitas com anestesia local, não há necessidade de internação, não há necessidade de anestesia geral. A quantidade de anestésico que é utilizada por sessão é mínima, coisa de 2-3 ml de anestésico. São usados anestésicos simples, anestésicos de dentista. Eu prefiro anestésicos um pouco mais seguros, como a ropivacaína. A ropivacaína é um anestésico de uso hospitalar, tem uma toxicidade menor, tem uma interferência com a pressão menor, não induz taquicardia, não induz queda de pressão. Então eu prefiro, quando eu faço as sessões de prolo, prefiro usar a ropivacaína, que é um anestésico melhor que a xilocaína, e não ter a necessidade de levar o paciente para um hospital, fazer uma anestesia geral, tomar uma RAC, nada do gênero. Diminui uma vantagem também da prolo é diminuir o custo de saúde, o custo com cirurgias, diminui o número de sessões de fisioterapia. É um custo de tratamento muito menor para o usuário. As medicações utilizadas na prolo são basicamente de tipos em que não há efeitos colaterais, não causam reações alérgicas. Uma das medicações é a dextrose, em concentração específica ela não causa nenhuma reação alérgica. São de 3 a 4 aplicações, onde a primeira aplicação tem o objetivo de diminuir a dor, a segunda aplicação tem o objetivo de diminuir a inflamação e a morte celular, e a terceira ou quarta aplicação teria a necessidade de induzir o crescimento, a proliferação dessas células. Vantagem comparativa, de novo, às infiltrações com corticoide. Existe um número finito de infiltrações que corticoide, que uma estrutura, um tendão, por exemplo, suporta. Comparativamente à prolo, não há limite de número de sessões de proloterapia que podem ser feitas, porque não há um dano estrutural causado ao tendão. Comparativamente às cirurgias
existe um número finito de opções, de número de procedimentos cirúrgicos que é possível fazer. A proloterapia não existe esse limite infinito, não existe limite de idade, que é uma preocupação para muitos pacientes idosos, quando pensam em usar corticoides, anti-inflamatórios ou até mesmo fazer procedimentos cirúrgicos. Então, neste quesito, a proloterapia também se mostra uma ferramenta de bastante utilidade. Quesito segurança, eu acho que é indiscutível, é um procedimento feito guiado por ultrassom, e ao utilizar um ultrassom se tem uma segurança no local da aplicação, se impede de lesionar estruturas adjacentes, lesões de nervos, lesões de vasos, perfurações de artérias. Então a segurança do procedimento também é algo que vale a pena frisar. Como já falei para vocês, o efeito ele é maior, ele é duradouro, ele é muito mais prolongado do que as infiltrações de corticoide. Ela não é um tratamento com ácido hialurônico exclusivamente. Vamos ter uma outra live sobre ácido hialurônico. E basicamente é isso, galera. É para dizer para vocês que não é a cura dos males, de todos os males da humanidade, mas é uma opção de tratamento para muitos pacientes, muitos, que estão nesse limbo de dor entre lesões que são cirúrgicas ou lesões que não são cirúrgicas, e estão basicamente com a vida parada, com o tratamento sem progressão. Então eu acho que dividir esse conhecimento com vocês me deixa muito feliz. Eu me lembro, para ilustrar vocês, eu me lembro de um paciente, eu vou chamá-lo de João para privacidade, para proteger a privacidade dele. E esse paciente, ele chegou no meu consultório, já tinha uns 8 anos que ele estava tentando fazer um tratamento de uma artrose de quadril sem sucesso. Estava tratando comigo há uns 2 anos já tínhamos feito de tudo, tudo que dá para imaginar. Hidro, pilates, já tinha tomado de tudo, glicosamina, condroitina, colágeno, arpadol, já tinha tomado diacereína, já tinha tomado de tudo. E basicamente ele não melhorava com quase nada. E chegou aquela conversa, né, aquela consulta, o João, vamos chamá-lo de João, né? O João tinha 75 anos na época e chegou a hora de falar de cirurgia. Vamos falar de cirurgia, tá bom, vamos operar, vamos fazer uma prótese de quadril. Só que o problema é que ele tinha um marca-passo. Tinha um marca-passo no coração e um risco cardiológico muito alto. Se ele não operasse, ele continuaria tomando anti-inflamatórios, hipertenso, diabético, com marca-passo. Era uma questão de tempo até ele ter uma complicação clínica também da decorrência do tratamento medicamentoso com anti-inflamatório. Se ele fizesse uma cirurgia, ele corria o risco também de fazer um mal intraoperatório. Era uma situação realmente de risco. E na época eu me vi sem saídas, me vi sem soluções e optamos por fazer uma viscosupplementação, vamos assim chamar, uma aplicação com ácido hialurônico. E daí umas 2 semanas o João voltou no consultório e pasme, a dor tinha melhorado 60%, aos 75 anos. Eu falei, João, fica quieto. Fique quieto. 75 anos, 60% de melhora. Fique quieto. Conversamos e optamos por não fazer cirurgia. Passou 3 meses, a dor voltou um pouquinho. Na época eu usava um ácido hialurônico um pouco mais fraco do que eu uso atualmente. Fizemos uma outra sessão, uma outra aplicação. A dor melhorou de novo, 60%, 70%. E de 6 em 6 meses nós fazíamos uma aplicação de ácido hialurônico no quadril dele e ele melhorou. Ele tinha mais vida, ele conseguiu subir escadas. Eu lembro que ele falou assim, olha doutor, eu calcei sapato, coisa que eu não faço há muito tempo. Então para cada paciente existe uma opção de tratamento específica. Nem todos vão se beneficiar de todas as mesmas opções de tratamento, mas eu acho que um dos objetivos da medicina é propor ajuda e tratamento para a maior parte das situações possíveis. E sim, se temos essa opção de tratamento, guardá-la no meu coração, guardá-la só para mim, não vai mudar absolutamente nada. Então, é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado. Eu comecei um pouco antes, um pouco depois a live, porque peguei trânsito aqui na cidade. Mas é isso aí. Boa noite a vocês. Obrigado pela participação. Vou dar uma novidade para vocês. A partir do mês que vem, uma vez ao mês, vai participar um médico de uma especialidade diferente aqui no canal, no Regenerando, e trazendo dicas de outras áreas, de outras especialidades, cardiologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia. Então vamos selecionando os temas e uma terça por mês, eu vou trazer um convidado especial aqui para trazer um pouco mais de sabedoria de outras áreas para que nos possam ajudar, para que todos nós possamos ter uma vida cada vez melhor. Beleza? Vou deixar alguns segundos, se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aqui. Obrigado, Olga, obrigado do fundo do coração. A ideia é justamente essa, né? É fazer coisas que ajudem todo mundo a ter uma vida um pouco mais saudável, para ter uma vida um pouco mais feliz. Eu acredito que quando alguém está doente, ela não fica doente sozinha. Os pacientes ficam doentes, os parentes ficam doentes, todo mundo acaba sendo prejudicado quando há um membro da família doente. Então, se eu puder ajudar vocês a dividir essa informação e que vocês possam propagar com outros amigos, familiares, eu vou ficar bem feliz. Obrigado, Graça, obrigado mesmo, do coração. Está acordada aí em Angola, já é quase 1 da manhã. Obrigado, um beijo, força aí para vocês também. E é isso aí, meu povo. Qualquer dúvida, mande no direct. Tamo junto, obrigado, um abraço. Valeu!